Estamos por 4 domingos estudando um único capítulo das Escrituras, tentando absorver o máximo que o Senhor tem para nos falar nesse texto. Hoje a gente vai ler do versículo 19 até o versículo 24. Então, João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24. Todo mundo abriu, amém? Alguém não abriu? Diga, espera, pastor. Todo mundo abriu. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de João. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por uma palavra tão maravilhosa, ó Deus. Obrigado pela bênção de poder ouvir a tua voz essa noite, de ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco, tirar qualquer distração e que o Senhor nos permita sair daqui, ó Deus, cheios da tua palavra, entendendo mais, Senhor, sobre a verdadeira adoração, sobre como sermos, ó Deus, verdadeiros adoradores. Abençoa a nossa vida. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha perdido algumas das mensagens anteriores. Então, como a gente está no meio de uma narrativa, eu quero que você me permita fazer um breve resumo. A gente está num texto aqui em João 4, em que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Existem aqui muitas implicações, porque os judeus tinham reservas com os samaritanos, eles não se falavam por muitas questões, por questões históricas que já foram explicadas na primeira mensagem, por questões culturais, por questões religiosas, por questões políticas. Então, eles realmente tinham muitas distinções e eles, por isso, não se falavam. Jesus, como judeu, falar com a mulher samaritana já foi uma quebra de paradigma muito grande. Mas existia um outro paradigma, que era o paradigma de falar com uma mulher, pois um homem não conversaria com uma mulher em um lugar como aquele que não havia ninguém. E ainda tinha um outro problema, é que não era apenas uma mulher, era aquela mulher, a mulher samaritana, aquela mulher que quando Jesus diz, traga aqui teu marido, ela disse, eu não tenho marido, e Jesus disse, pois bem, falaste a verdade, porque você já tiveste 5, e esse com quem você está agora não é seu marido. Ou seja, a gente entende porque essa mulher estava de meio-dia, à hora sexta, como é dito nas Escrituras, pegando água no poço sozinha. Porque normalmente ela iria no poço pegar água com outras mulheres, mas ela vai sozinha ao meio-dia, porque ela era uma pessoa excluída socialmente por causa da sua vida sentimental, por causa da destruição dos seus relacionamentos. Jesus, então, fala com essa mulher e Jesus fala de verdades espirituais com ela, verdades profundas. Jesus chega a dizer, olha, se você quiser, eu posso lhe dar de uma água da vida. E ela faz, mas como é que você vai me dar água se você não tem balde? Jesus falava de coisas espirituais, ela via com os olhos materiais. Jesus disse, olha, se você beber dessa água, você torna a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aí ela disse, então me dê dessa água, para que eu não precise vir aqui no poço pegar água de novo. Então, é muito interessante que o diálogo de João 4 é muito parecido com a mulher samaritana, é muito parecido com o diálogo de João 3, que Jesus tem com Nicodemos. Porque Jesus falava de coisas espirituais a Nicodemos, ele disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo, e Nicodemos não via com olhos espirituais, ele via com olhos materiais. Ele dizia, como assim, Jesus, nascer de novo? Eu teria que voltar ao ventre da minha mãe? Da mesma forma, a mulher samaritana estava enxergando as coisas unicamente
de forma material. Ela estava andando por vista e não por fé, como diz Paulo. Até o momento em que a história entra num outro patamar, que foi a pregação da semana passada. Jesus diz: então vai lá e traz teu marido, já que você quer dessa água. E aí ela recebe essa exortação e ela entende então que Jesus não era simplesmente um homem que ela encontrou no poço, até porque esse homem sabia tudo sobre a vida dela. E é nesse momento que ela, no versículo 19, entra num outro patamar da história, que é o dessa mensagem de hoje. Ela diz então para Jesus: Senhor, vejo que é profeta. É assim que a gente começa a mensagem hoje. Essa expressão da mulher samaritana é uma expressão extremamente forte, porque se ela estava de olhos fechados para enxergar pela fé, após a exortação que Jesus faz, uma exortação amorosa, e o amor de Jesus está no simples fato de Jesus estar conversando com ela, haja visto todas as escusas culturais, políticas e religiosas que existiam entre eles, Jesus a exorta com muito amor, e Jesus a exorta sobre aquilo que realmente era um problema que ela precisaria tratar. Ela então, entendendo que Jesus não é qualquer um, ela dá a declaração do versículo 19, dizendo: Senhor, vejo que és profeta. Tem muito peso nessa frase dessa mulher, da mulher samaritana. Tem muita força teológica aqui. Por quê? Porque ela não diz Senhor numa perspectiva de um pronome de tratamento. Ela não diz Senhor como uma forma educada. Ela diz Senhor, aqui Senhor é Kyrios. Ela diz Senhor no sentido de adoração, no sentido de reconhecimento, de senhorio, no sentido que Paulo se chama de doulos, Paulo se chama de servo, de escravo em Romanos, é esse escravo que reconhece o seu senhor. A mulher samaritana entendeu que não está diante de qualquer um. E ela, durante o texto, ela falava sobre Jacó. Ah, você por acaso é como nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que nos deu a água do poço. Quando Jesus mostra quem é, e quando ela abre os olhos para entender quem é Jesus, ela diz que Jesus é Senhor. E isso é primordial na mensagem de hoje. Entendermos que Jesus é Kyrios, que Jesus é o Senhor sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Ele é o Criador, ele estava com Deus na criação. Nada do que foi feito seria feito sem ele. Jesus tem o senhorio sobre toda a criação. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e Jesus é o Senhor sobre a nossa vida. E é sobre a nossa vida por inteiro. Jesus é Senhor sobre a minha fé, mas Jesus também é Senhor sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos, sobre a minha vida por inteiro. Ele é Senhor da minha vida. Ele que guia a minha vida. Ele que diz o que eu devo fazer. A minha vida eu devo a Ele. Eu sou unicamente um escravo dEle. É essa perspectiva de Jesus como Kyrios, como Senhor, que é o primeiro ponto que a gente precisa entender para o ponto final dessa mensagem de hoje. Nós precisamos entender como ser verdadeiros adoradores. Como é que eu posso ser, Tiago, um verdadeiro adorador? Tudo começa pelo fato de que a verdadeira adoração reconhece Jesus como Senhor, Kyrios, sobre a nossa vida. Jesus é Senhor sobre a nossa vida, Jesus é Senhor sobre todo o universo e também sobre a minha existência. Eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, a minha vida é dEle e sem Ele eu não sou nada. Jesus é Senhor sobre a minha vida. Mais do que isso, ela diz que Jesus é profeta. E isso é uma coisa interessante porque um samaritano, baseado no texto de Deuteronômios, capítulo 34, no versículo 10 que diz: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Os samaritanos, eles só acreditavam em 5 livros da Bíblia. Os samaritanos não acreditavam em todos os livros do Antigo Testamento. Eles só acreditavam no que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras. E baseado no texto de Deuteronômio que eu li para vocês, que dizia que nunca houve profeta como Moisés, os samaritanos não acreditavam em outro profeta. Agora, os samaritanos acreditavam, assim como os judeus, que um dia viria o profeta.
aquele profeta que restauraria todas as coisas, que foi prometido no Pentateuco, que foi prometido em Gênesis. Eles acreditavam que o profeta viria. Então, para um judeu chamar alguém de profeta não era problema, eles viam muitos profetas. Eles tiveram Elias, eles tiveram Eliseu, eles tiveram tantos outros. Mas para um samaritano reconhecer alguém como profeta, ele não estava dizendo simplesmente, você é mais um profeta. Ela estava dizendo, Kyrios, Senhor, você é o profeta. Você é aquele profeta prometido lá em Gênesis. Você é o profeta que o meu povo espera. Então a declaração dessa mulher é uma declaração muito mais profunda. Ela entende que Jesus não é unicamente Senhor sobre a sua vida. Jesus também é o restaurador prometido de toda a criação. E Ele realmente o é. E esse é o Jesus que nós adoramos. O Jesus que é nosso Senhor e o Jesus que é o profeta, o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o restaurador, o consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que virá e restaurará todas as coisas. Esse é o Senhor a quem nós adoramos em espírito e em verdade. Apenas nele existe a verdadeira adoração, apenas nele existe a adoração em espírito e em verdade. Amém, gente? Vamos embora. Versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Esse ponto é extremamente importante na nossa mensagem hoje. Daqui para frente, se a discussão até agora era uma discussão muito sobre a vida, sobre a água da vida, sobre meus pecados, Jesus começa a entrar agora em questões teológicas. Discussões teológicas que existiam entre judeus e samaritanos. E eram discussões teológicas mesmo, e a gente precisa enfrentar essas questões essa noite. A mulher traz para Jesus, reconhecendo que ele é o profeta, traz para ele uma discussão muito severa que existia entre samaritanos e judeus. Qual é o lugar da verdadeira adoração? Os samaritanos acreditavam que a verdadeira adoração, ela tinha que acontecer em um templo que já tinha sido destruído, que estava localizado no Monte Gerizim, ou Gerizim, como alguns dizem. Os judeus acreditavam que a verdadeira adoração, ela acontecia no templo de Jerusalém. E essa discussão era seríssima, porque eles diziam, como é que você adora ao Senhor e não adora indo para Jerusalém, peregrinando para Jerusalém, ou virado para Jerusalém, já que Jerusalém é o lugar santo e mais santo que existe, é o lugar mais sagrado que existe, é Jerusalém. E os samaritanos diziam, não, o lugar santo, o lugar sagrado é no Monte Gerizim, onde também tem um templo lá que tinha sido destruído. Essa era a grande discussão. E a minha discussão com você é, qual é o lugar da adoração? Qual é o lugar santo? Qual é o lugar onde eu devo ir para adorar o Senhor? Qual é o lugar que é santo, que é sagrado e que eu devo buscar para poder adorar o Senhor? Que lugar é esse? Jesus tem uma resposta para ela. Ela pergunta qual é o lugar da adoração e Jesus diz, creia em mim, versículo 21. O creia em mim aqui é acredite em mim, acredite no que eu vou lhe dizer. O que eu vou dizer para você é uma verdade. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus, a gente está com uma briga teológica aqui. O lugar de adorar é em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Aí Jesus diz, mulher, está chegando a hora em que não é nem lá nem cá. Ela deve ter dito, né? Rapaz, a gente brigando tanto, nós aqui brigando tanto, não é nem lá nem cá, Jesus, é não. E onde é, Tiago? Simples. Quando Jesus diz, está chegando a hora, todas as vezes que ele usava essa expressão, ele se referia à própria morte dele. Está chegando a hora, que hora? A hora
da morte dele. E o que é que acontece na morte dele? Vou explicar para você. Quando Deus fez o homem, e fez o homem perfeito, e fez toda a criação perfeita e boa, e viu que toda essa criação era boa, e viu que a criação do homem e da mulher era muito boa, Deus tinha um relacionamento profundo, pessoal com a sua criação. A Bíblia fala de Deus andando pelo jardim com Adão e Eva. Só que veio o pecado, e a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a separação entre Deus e o homem. Então, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, nós somos inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. Nós estamos no pecado afastados de Deus. E é por esse afastamento de Deus que Deus chama um povo, em Gênesis 12, chama Abraão, de Abraão ele chama um povo, e desse povo que ele chama Israel, ele quer redimir tudo, e ele quer trazer um Salvador. E ele começa a trazer lampejos ou sombra de um novo relacionamento que vai acontecer na nova aliança. Mas como ainda é sombra, aquele povo ele tinha um templo. Nesse templo existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde lá existia a arca da presença de Deus e onde Deus estava ali naquele lugar. Só que entre esse lugar Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, existia um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Esse véu é o véu da separação, é o véu do pecado, é o véu que nos separa de Deus, é o véu que nos afasta de Deus, é o véu trazido pelo pecado. Só que a Bíblia diz, e Mateus é literal ao falar isso, o evangelista Mateus, que quando Jesus morre, o que é que acontece com o véu? O véu é rasgado. E quando o véu é rasgado de cima a baixo, o que é que significa? Significa que, se no Santo dos Santos apenas um sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar lá uma vez ao ano para sacrificar, quando o véu é rasgado, significa que todos nós somos sacerdotes, significa que todos nós temos acesso a Deus, significa que em Cristo, em sua morte, o nosso pecado foi apagado, o véu foi rasgado, e agora eu tenho acesso livre a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito vem em Pentecostes, e agora ele vem, como era prometido em Joel, sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, e todos nós que temos Jesus em nosso coração, e temos por causa de sua morte, porque o véu foi rasgado, nós temos o Espírito Santo em nós, e Paulo vai dizer que o templo não existe mais, porque eu e você somos o templo. Eu e você somos casa de Deus, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, o templo somos nós, gente. Qual é o lugar de adoração? É qualquer lugar, porque não existe mais o lugar de adorar, eu sou o lugar. Não existe mais templos, eu sou o templo. Isso muda completamente a nossa perspectiva de toda religião, ela trabalha com conceitos de lugares sagrados, templos sagrados, ritos sagrados, objetos sagrados. Você já deve ter percebido isso, toda religião tem isso. Toda religião trabalha com o conceito de sacral, né? O conceito de sacralidade, trabalha com isso. São ritos que são sagrados. Quando eu fizer isso e levantar as mãos, isso é um ato sagrado. Quando eu pisar nesse lugar, esse lugar é um lugar sagrado. A gente é um país de raiz católica e todos nós já vimos o que é que um católico faz quando passa em frente à igreja. Ele se benze. Por quê? Porque, logicamente, na tradição católica, é por causa da Eucaristia, né, que fica no altar. Mas muitas pessoas fazem isso exatamente porque aquele lugar é um lugar santo, aquele lugar é um lugar sagrado. Existe, então, a ideia de se trabalhar com o conceito de lugares de adoração. Mas qual é o problema que isso gera quando a gente começa a dividir o mundo entre lugares sagrados e lugares não sagrados? É porque você faz assim com a menininha. Menininha, vamos para o shopping? Vamos para o shopping. Bota a roupa aí do shopping. Aí bota a sainha, 4 dedos. Sainha não, mini sainha. Né? A roupa dobra aqui e vai mostrando o piercing aqui no umbigo. Nada contra piercing, eu até... Lógico que eu não tenho piercing, né, gente?
principalmente no meu bucho. Mas aí vai lá, vai com piercing, mostrando barriguinha, né, sainha, tal. Acaba vai pro shopping, vai para não sei onde, é palavrão, é olhando as menininhas, é tal. Aí faz, vamos para a igreja? Não, com essa roupa? Com essa roupa eu não posso não, tenho que ir em casa. Aí vai em casa, veste a roupa e aí vem para a igreja com outra roupa. Né? Por que ela fez isso? Ou ele? Aí o cabo vem para a igreja aqui, Pai do Senhor, está repreendido, já muda até o vocabulário, né? Queima em nome de Jesus, misericórdia, né? Por quê? Porque chegou na igreja, e se chegou na igreja, chegou no lugar santo, né? E se eu cheguei no lugar que é sagrado, e no lugar que é santo, significa que agora eu preciso ser santo. Essa é a lógica esquizofrênica do secular e do sagrado. Eu sirvo a um Deus onipresente, e santo, mas eu só devo santidade, ou eu devo mais santidade, nos lugares que são santos. Isso é natural, qualquer religião trabalha com esse conceito. No cristianismo, não. No cristianismo bíblico, não. E eu não sei nem se eu vou lhe escandalizar. Mas olha, esse prédio aqui não tem nada de sagrado. Isso aqui que eu estou não é um altar. Não é um altar. Aqui não é um véu. Ali atrás não tem a arca, onde só o pastor Sérgio entra de ano em ano. Não tem. Não é assim. Isso aqui só é mais alto para que eu possa falar e vocês verem e ouvirem. Só por isso. Mas isso aqui não é um altar, isso aqui não é sagrado, essas paredes não são santas, sabe? Eu nem sei mais como lhe escandalizar mais, não sei. Sei não. Isso aqui não é nada, gente. Isso aqui não é nada. Isso aqui pode não existir. Deus pode tirar isso da gente. Até o aluguel está até vencendo. Ora aí para Deus renovar. Mas se não renovar, a gente não depende disso daqui. Isso daqui não é o que nos faz igreja. De forma alguma. Isso aqui não é o mais importante para a nossa adoração. Se isso aqui cair, Deus nos leva para outro lugar ali, a gente vai lá na praça, vai para o meio da rua, vai na praia, faz um luau, um chuval. Entendeu? E a gente continua vivendo e existindo como igreja da mesma forma, porque a adoração não depende de templos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus até poderia, gente, fazer isso. E eu lembro quando eu era criança, eu ia para a igreja e dizia assim, isso aqui é a casa de Deus. Eu ficava escandalizado. Rapaz, Deus está dormindo nesse banco duro que só. É que Deus escolheu esse lugar. Eu durmo num lugar melhor que Deus. Eu pensava, eu visualizava Jesus deitado nos bancos da igreja, assim. Criança, né? Isso aqui é a casa de Deus. Você tinha uma sacralização quando você chegava ali dentro. Só que nada disso depende para que a gente viva o que Deus tem para nós. Nada disso aqui é sagrado. A gente viveria sem qualquer coisa aqui. Essa cadeira não importa, esse piso aqui não importa. Deus até poderia morar aqui. Um lugar bonito desse, umas paredes bonitas, umas luzes bonitas. Talvez ele preferisse a capela lá, né? É mais crente lá, né? Tem sino. Só que Deus escolheu morar, sabe onde, gente? Ele podia morar nesse monte de prédio bonito. Sabe onde ele preferiu morar? Em nós. Em nós. Porque o templo somos nós. Eu e você somos templo. E se eu e você somos templo e somos morada do Espírito Santo, significa que Deus preferiu morar numa casa tão cheia de defeitos. Uma casa que vive em reforma, né? Vive em construção. Quer coisa pior do que casa em reforma? Quer coisa mais incômoda que casa em reforma? Deus poderia morar nesse prédio que já está construído e reformado, mas Ele quis morar em nós, em mim e em você. Um lugar que ainda está em reforma. Mas Ele mora em nós exatamente para que possamos nos aperfeiçoar
e alcançar a estatura de Cristo. É exatamente por isso que Ele mora em nós. E é porque Ele mora em nós que, preste atenção, olhe para mim, não existe lugar de adoração. Não existem templos para você ir para adorar. Eu e você somos o templo. Onde eu e você estivermos, lá estará o templo do Senhor Jesus. Lá estará o Senhor Jesus podendo transformar a vida de outra pessoa e podendo transformá-la em um outro templo. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo a complexidade de um evangelho que se aplica não só quando eu estou na igreja, mas ele se aplica todo o tempo porque nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Nós somos o templo. E onde eu vou, eu levo a santidade de Deus no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, em tudo que sou, em tudo que faço, eu levo o Espírito Santo do Senhor onde quer que eu for. O lugar da adoração sou eu e você. São 2 ou 3 pessoas reunidas e lá reunidas em nome do Senhor, lá o Senhor estará reunido com eles. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Eu lembro da discussão que uma vez eu tive com uma amiga, porque ela criticou o fato da gente passar o jogo do Brasil aqui, no centro de convenções. Era a Copa do Mundo e a gente passou o jogo do Brasil aqui. E ela disse, Tiago, você passou o jogo do Brasil no templo? Aí eu disse, minha irmã, você vai assistir o jogo do Brasil? Ela, com certeza. Mas você vai assistir onde? Mas eu vou assistir em casa. Aí eu fiz, então você vai assistir o jogo no templo. Porque você é o templo. Se é pecado assistir o jogo no templo, teria que ser pecado assistir o jogo fora do templo também. Porque se eu sou o templo, gente, entenda, o Tiago que eu sou, lá no meio da rua, lá na lagoa, comendo a tapioca do seu Francisco, lavado na água da lagoa, que apura o gosto, eu não sei que tapioca gostosa é aquela, probiótico natural para mim, me dá dor de barriga no outro dia. O mesmo Tiago, contando piadas, sendo quem eu sou, lá na lagoa, no meu trabalho, é o mesmo na minha casa, é o mesmo aqui em cima. É o mesmo aqui, talvez até tem gente que não gosta, acha que isso aqui é mais sagrado. Não, o que eu faço aqui, eu faço lá fora. Porque se eu não fizer alguma coisa aqui que eu faço lá fora, eu estou sendo hipócrita. Porque o mesmo templo que eu levo lá para fora é o templo que eu trago aqui para cima para pregar. Não é a igreja onde eu estou, nem é a igreja que eu vou, nem é o lugar sagrado que eu vou. É o lugar sagrado que eu sou, é a igreja que eu sou, é o Espírito Santo que está em mim e é a pessoa que eu sou aqui, lá fora, trabalhando, ensinando, com minha esposa, em qualquer lugar que eu for. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga e aí não tem mais adoração em Jerusalém, não tem mais adoração em Gerizim. Nós somos verdadeiros adoradores porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Qual é o lugar da adoração, gente? Eu mesmo. Eu sou o lugar. Diga, eu sou o templo. Eu sou o lugar da adoração. Que coisa linda. Coisa linda. Você, onde é o lugar da adoração? Eu. Só 30% aprendeu. Você viu? Na revisão. Vamos encerrar? Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Esse ponto de Jesus é muito forte. Ele está numa discussão teológica. E agora ele precisa, em meio a uma discussão teológica, dizer algo totalmente, politicamente incorreto. Dizer que você está errado. A gente tem muitas tradições religiosas no que se refere à verdadeira adoração, né? Logicamente, tem várias religiões. Todo mundo se diz conhecer a Deus de uma forma, e todo mundo, no que se refere à forma ao qual eu conheço a Deus, impera para si um argumento de autoridade de que a sua forma de conhecer a Deus está certa. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu acredito que Deus é assim, 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 mas eu acho que eu estou errado. Não, quando se fala de conhecer a Deus,
todo mundo tem para si certeza do que sabe, né? Então você vai falar para um ateu, ele vai dizer, é impossível conhecer a Deus porque Deus não existe. Isso é um conhecimento sobre Deus, nem que seja sobre a não existência de Deus. Você vai falar com um agnóstico, ele diz, é impossível conhecer a Deus. Isso é um posicionamento sobre como conhecer a Deus, mesmo que seja na limitação de poder conhecer a Deus. Mas vamos para outras religiões? Eu adoro a Deus fazendo esse sacramento, eu adoro a Deus fazendo esse ritual, eu adoro a Deus recebendo luz. Foi uma mulher que chegou para mim e disse, pastor, o senhor está muito cansado. Eu fiz, estou, minha irmã. Ela fez, eu vou lhe dar uma coisa. Eu falei, me dê. Aí ela fez, eu vou lhe dar um passe para você ir lá no Xigon, Xidere. Aí eu falei, o quê, homem? Que é um lugar que você recebe luz. E você vai sair, eu fico, como, minha irmã? Ela é iluminada. Eu fico também, minha irmã. Se eu recebesse um monte de luz e saísse nas trevas, né? Ela disse, não, pastor, mas é luz para a sua vida e tal, e, enfim. E eu tive que... E ela acredita nisso, porque você acredita nisso, né? Você tem para si isso com um imperativo de verdade. Existem muitas tradições, existem muitas religiões, né? Uma vez, quando eu estava em Nova York, eu passando numa praça, eu vi um povo assim meditando, fazendo tipo yoga, essas coisas, sabe? Eu não sabia o que era. Eu passei, Bela viu, Bela ficou doida com aquilo e começou a gritar e a aperrear o povo. E o povo meditando, com Bela derrubando as garrafas. E aí eu fui conversar com a mulher lá para saber o que era aquilo, porque eu realmente achei pitoresco, assim, você está no meio de uma praça, um lugar extremamente cosmopolita, né? E pessoas extremamente diferentes ali sentadas, e eu fui perguntar, e eu disse, hello. E ela disse, hello. E eu disse, how are you? Ela disse, I'm fine. Aí eu disse, what is this? Aí eu, no meu inglês, né, eu fui conversando e tal, e fui entendendo. Era tipo uma meditação mesmo e tal. Só que ela me fez questão de dizer algumas coisas. Assim, ela disse, olha, aqui a gente tem morador de rua e tem um bilionário. E eu realmente percebia que era uma seita lá, era alguma coisa que reunia pessoas extremamente diferentes. Aí eu já não entendi mais muito do que ela falou, mas eu sei que Bela bagunçando a coisa lá e eu brigando com Bela. Quando eu briguei 3 vezes com Bela, ela disse assim, vejo uma aura em você, vejo... Eu entendi que era isso, né? Ela, tipo assim, vejo algo cinzento em você. Aí eu fiz, sai, cão. Mas em português para ela não entender, né? Não ia dizer out, God, dog. Né? Não disse isso, não. Aí ela fez, você está muito pesado, você precisa meditar mais. Senta aí e medite. Eu fico, como é que você medita? Com uma menina dessa correndo aqui. Minha esposa grávida. Aí eu falei, não, deixa eu lhe falar o seguinte, eu medito. Né? Eu medito, só que eu medito na Bíblia. A Bíblia diz, né, da palavra e tal, e falei para ela, na minha limitação, sobre Jesus. Né? Eu falei, Jesus, only Jesus, cross, Jesus. Não, mas eu falei um pouco para ela. A questão é que todo mundo se diz conhecer a Deus de alguma forma. E eu estou falando de outras religiões. Mas vamos para a nossa própria tradição protestante. Dentro de nós mesmos existem muitas tradições diferentes. Você vai ver os luteranos, os anglicanos, né? Você já viu um culto luterano? Às vezes é meio diferente, né? Você que é do meio batista, né? Você chega e vê um culto luterano, né? Que essa cruz aqui, para um batista raiz, já é idolatria, né? Não sei se você é batista raiz e está aceitando essa cruz aqui, mas batista que é batista não gosta de símbolo nenhum, né? É tradição batista. Tradição anglicana vai ser diferente. Você vai ter hoje uma tradição presbiteriana, reformada, com culto litúrgico, com louvores que são só salmos. É a forma deles de adorar a Deus. Você vai ver uma igreja como essa, né? Jogo de luz, bateria, aí a luz. Já é outra tradição. Você vai ter os pentecostais, né?
Tem nenhum aqui. Se tivesse, tinha dado glória a Deus. Né? Tem nenhum Aê, achamos um pentecostal. Aí, ó, está chegando, aleluia! Glória a Deus, é isso, os pentecostal tudo frio aqui, ó, na Batista. Chegaram na Batista e esfriaram, né? Eu já preguei em assembleia que é mulher de um lado, homem do outro, né? As senhoras aqui, ministério de gestos, jogral, é a forma de adorar. Cada um, dentro da nossa própria tradição protestante, você vai ver várias pessoas e várias denominações adorando de formas diferentes. A questão não é essa. A questão não é qual é a sua tradição religiosa, nem se você, na sua adoração, você é mais efusivo, você fala mais alto, ou se você curva a sua fronte, né? A questão não é essa. A questão primeira é que existem muitas tradições religiosas e sobre todas elas devemos respeito. Sobre todas elas, sobre qualquer uma delas, devemos respeito. Porque se existe um princípio de laicidade no mundo, quem criou foram os batistas. A ideia de respeitar o conceito não francês de laicismo, né? O conceito francês de laicismo é crente, cala a boca e fica aí dentro da igreja. Mas o conceito americano de laicidade, né? O conceito americano é o conceito de que se cria o Estado, mas o Estado não intervém na igreja. Nós temos liberdade de culto e nós temos liberdade religiosa. Então, isso é um conceito que parte de uma cosmovisão judaico-cristã. Se você for para uma cultura mais oriental ou uma linha mais muçulmana, não existe liberdade de você professar outra fé. Não existe respeito de você professar outra fé. E no cristianismo, que é visto nas universidades como uma religião intolerante, entenda, é no cristianismo que surge a tolerância para outras religiões. É dentro do cristianismo que surge a ideia de liberdade religiosa e de um Estado que não intervenha na minha religião, qualquer que seja. Então, se você bebe luz, se você bate palma, se você faz yoga, cabala, mandala, merengue, sei lá o quê, faça o que você quiser. Eu respeito o seu posicionamento religioso. O cristianismo não é intolerante. Isso é base da filosofia cristã, judaico-cristã. Agora, se eu respeito sua posição religiosa diferente, mas isso não me excusa de dizer uma coisa. Assim como toda e qualquer religião, e assim como todo e qualquer pensamento religioso que impera para si a verdade, dentro do cristianismo, também entendemos que, apesar de respeitar o seu posicionamento, a verdade está em Jesus. E foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Com todo respeito, com todo amor, ele exortou o seu pecado, mas quando ela entrou em uma questão teológica e disse, onde é que eu adoro, aqui ou ali, Jesus teve que dizer, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Com muito amor, com muito respeito, ele disse que ela estava errada. Eles acreditavam apenas em 5 livros nas Escrituras. É lógico que os judeus estavam certos nesse sentido de acreditar em toda a Sagrada Escritura, pelo menos ali no Antigo Testamento, no momento. Ele diz, a salvação vem dos judeus. A salvação vem pelo que os judeus estão falando. Se todo mundo diz que acredita em algo e todo mundo acredita que a sua fé é a verdadeira, é óbvio que alguém vai estar errado. E é óbvio que todo mundo vai trazer para si o argumento de que está certo. Mas nessa discussão, samaritanos estavam errados, judeus estavam certos. Isso pode ser politicamente incorreto, mas é a nossa fé. O que me preocupa é que houve uma pesquisa esses dias com jovens universitários que se perguntou o que é que eles achavam de evangelizar na universidade. E mais da metade disse que é desrespeitoso evangelizar na universidade. Agora, para onde nós vamos enquanto igreja, se a gente achar que respeito é calar a boca? Que respeitar a tradição religiosa de outro é nos calar diante da diferença. O nosso posicionamento enquanto cristãos é,
Eu respeito o que você pensa, mas eu acredito que essa é a verdade. E qual é a verdade? Jesus é Senhor e Jesus é o profeta, o Messias, o Salvador e o restaurador de todas as coisas. Se nos calamos diante disso, gente, a nossa vida não expressa a verdadeira adoração. Nem todos os caminhos levam a Deus, nem todo levantar de mãos é uma adoração verdadeira. Nem todo fechar de olhos é uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira só existe na pessoa de Jesus. Não é naquela religião, não é naquela tradição, não, é em Jesus. Quer você grite muito, quer você grite pouco, quer você nunca grite. A adoração verdadeira está em Jesus. Vamos encerrar. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui surge uma questão extremamente importante a final da nossa mensagem. Adoração verdadeira, ela é uma adoração que acontece em espírito, e isso é natural. Toda vez que nós falamos de adoração, nós trazemos para si a ideia de transcendência, de encontrar o invisível. Quando ele diz que Deus é espírito, então no momento em que o meu espírito fala com Deus, que é espírito, então essa transcendência da adoração é comum em qualquer religião. E na nossa também, na nossa fé também. A adoração que vem quando fechamos os olhos, quando levantamos os braços, quando sentimos a presença de Deus. A adoração, lógico que ela é uma adoração em espírito. Mas o foco que se dá é que não é apenas uma adoração em espírito. Ela tem que ser uma adoração em verdade. Porque não, e até a melhor tradução aqui não seria nem essa. A melhor tradução é: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. São indissociáveis. Não é em espírito e em verdade, como se eu pudesse adorar de uma forma sem ter a outra. A verdadeira adoração em espírito, ela só acontece se ela for verdadeira. Isso é tão importante que o próprio Jesus vai dizer que se você for dizimar na casa de Deus e você tiver com algum problema com seu irmão, antes de dizimar, resolva o problema com seu irmão. Porque senão esse ato não valeu de nada. Aí você vai lá, todo espiritual, dá uma oferta. Aleluia, Jesus, aqui está a oferta. Seu coração está mal com o irmão. Aleluia, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Plim, oferta. O que é que você fez? Nada, perdeu o dinheiro. Teve valor espiritual algum para aquilo. Mas teve, Tiago, eu orei, eu jejuei, eu dei a oferta. Segundo Jesus, o seu ato não teve nada, nem espírito nenhum. Não existe adoração em espírito sem verdade, e não existe uma adoração em verdade que não tenha um espírito, que não tenha Deus como Senhor, que não tenha o Espírito Santo nos guiando. Você é apenas ético, você está tendo atitudes morais, mas não é uma verdadeira adoração. A grande questão é que a adoração em espírito e em verdade, assim como Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor, a adoração em espírito e em verdade é uma adoração onde eu sou o templo de Deus em todas as esferas e em todas as áreas da minha vida e em todos os lugares que eu vou e em tudo que eu faço, em todas as esferas da vida. Deixa eu lhe explicar em que ponto eu quero chegar. O fato é que Deus criou todas as coisas e fez todas as coisas boas. O pecado que veio e manchou todas as coisas. Mas tudo foi feito por Deus. A criação bendita de Deus e boa, ela é algo feito pelo Senhor, maravilhosa e que glorifica a Deus em sua beleza, sabe? Em sua arte, em sua majestade, sabe? É quando eu olho para a natureza, e Romanos vai dizer isso, Paulo vai dizer isso em Romanos, que a natureza criada revela Deus. E eu consigo enxergar Deus na beleza de sua criação. Tudo quem fez foi Deus. E Satanás fez o quê? Satanás, ele simplesmente, gente, deturpou a criação de Deus. Mas a única coisa que Satanás fez
E a única paternidade que é dada a Satanás é sobre a mentira. O resto foi Deus quem fez. Deus quem fez. Tudo. Tudo. A música, quem foi que fez? Foi Deus, gente. Você quer coisa mais divina que a música? Você vai estudar música. Música é física. Música são ondas sonoras que seguem leis da natureza e que apontam para acordes e que juntas formam melodias. Olha que coisa maravilhosa, gente. A ciência não é coisa de ateu, não. Newton, ele dizia que na ciência ele encontrava Deus, ele revelava o Deus escondido atrás da natureza. Você olha para a natureza, você olha para a criação, você olha para a Terra, você olha para o universo, você pode saber o eclipse que vai ter em 2050, gente. Satanás, ele vem para trazer caos. Deus, ele vem para trazer ordem. Você olha a ordem do mundo, a ordem do universo, você consegue perceber Deus ali na criação. Como é que você olha para um universo desse, para o corpo humano, você olha para toda a perfeição do corpo humano, e você enxerga o que nisso? Deus. O pensamento darwinista que coloca a natureza como Senhor, tira Deus sobre o Deus da criação e eleva a natureza como Senhor, sabe? É um pensamento, para mim, esdrúxulo, um pensamento que você não consegue observar a beleza da criação, você não consegue observar a ordem da criação, a complexidade da criação. Existem teorias hoje de pessoas que nem cristãs são, mas que rejeitam totalmente o darwinismo, são pessoas do design inteligente, porque elas olham para o corpo, elas olham para a natureza e dizem, é impossível isso ter acontecido sozinho. Tem que ter um criador, tem que ter o designer, tem que ter um desígnio inteligente sobre isso, para que se crie pessoas tão inteligentes como nós. E tudo isso revela Deus. A ciência, então, uma ciência que é totalmente deturpada, você vai na universidade, cristianismo é como se fosse a pior coisa do mundo, e as pessoas afrontam o cristianismo, levantam o ateísmo, e o que eu mais vejo é as universidades tomadas por uma cosmovisão ateísta, darwinista, secularista. A gente precisa resgatar as universidades para o Senhor, gente. A gente precisa chegar lá e dizer, a ciência, o dono da ciência é Jesus. Deus restaura a ciência, Deus é o dono da ciência. Sabe por que um avião sobe e desce e não cai? Porque ele segue leis fixas da natureza. Se o universo fosse um caos, o avião subia, mas não ia conseguir descer. Ele ia cair. Você olha para a música foi feita por Deus. Você vai ver quem domina o império da música hoje. Eu vou lhe dizer mais. Você olha para a nossa tradição, eu estava vendo na TV um campeonato de quadrilha. Campeonato de quadrilha. Vocês viram isso na TV? Viram? Quadrilha, calcinha safada. Quadrilha, amorzão do não sei o quê. Vai falar de quê? Vai falar de não sei quem. Falando umas besteiras, rapaz. O povo vai falando, dançando uma coisa linda, uma dança linda que é quadrilha. Quer coisa mais linda do que quadrilha? Coisa coordenada. Você vê ali 150 matutos dançando. Eu criança, rapaz, fazia quadrilha na escola, coisa linda. Anarie, alavantu, a chuva, é muito legal aquilo. É muito divertido. Nesses dias eu fui no supermercado, tinha um trio pé de serra lá. Rapaz, quando eu cheguei, começa o trio pé de serra, parece que tem um trio elétrico lá dentro. É um cabo num triângulo, teco, teleco, teco, teleco, teco. Um cabo no tambor, pum, pum, pum. E faz uma sanfona, né? Sanfona é algo de Deus. Sanfona é uma criação de Deus. Para mim, só mulher podia tocar sanfona. Sanfona você tem que fazer 3 coisas, você já viu? Você tem que apertar a bicha, você tem que tocar um tecladinho aqui e tem que apertar uns botões aqui. Só mulher pode fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Minha esposa. Balança o menino, lava a louça, fala no telefone, trabalha, faz uma cirurgia, né?
cara toca um negócio daquele, gente, pelo amor de Deus. Aí eu chego lá, estava lá, ó, olha para o céu, meu amor. Peguei logo minha esposa, dei um arroz nela. Comecei a dançar no meio do supermercado. Minha esposa, besta, rapaz, envergonhada. Aí peguei Bela, que é sem vergonha alguma. Peguei ela, rapaz, eu não fiz a feira não, só dancei com ela. Que coisa maravilhosa. E quando eu parava, ela fazia, papai, forró, forró. Eu dançava com ela, coisa linda. Coisa linda, isso é maravilhoso. Aí vem campeonato de quadrilha, cuspe santo, sei lá. Só palhaçada, só gente falando besteira. Eu fico, cadê a quadrilha de uma igreja aí? Imagina, quadrilha, salvos por Jesus. Falando de quê? Salvação. Plano da salvação na quadrilha. Já imaginou coisa linda? Eu estou com isso na cabeça, eu vou fazer uma quadrilha ano que vem, vou ganhar esse campeonato. Campeonato nordestino, imagina, a gente usando a nossa cultura para pregar o evangelho. Cadê os crentes na quadrilha? Cadê os crentes fazendo alguma coisa na nossa cultura para restaurar a nossa cultura e pregar o evangelho? Não, lá é lugar do cão. A gente vem aqui na igreja, se esconde aqui e fica aqui mesmo. Que negócio lugar do cão, gente? Ali é de Deus. A gente tem que ir lá e tem que levar a palavra do Senhor e tem que restaurar aquele negócio. Tem que mudar aquilo ali. Tem que levar a palavra do Senhor ali. Sabe aquele negócio de... Talvez você seja aquele cara que diz, você sabe que tem resquícios de religiosidade na cultura, aí você joga aquela religião, mas você joga a cultura também. E esse é um problema. Porque Deus cria todas as coisas, Satanás deturpa. A nossa função é restaurar todas essas coisas. Talvez você seja aquele cabo que não come milho. Me dê. Você não faz fogueira, porque se você fizer uma fogueira, é um culto que você está fazendo a Satanás, e sei lá o quê. Amor de Deus, quem é que faz fogueira para Satanás aqui? Faz uma fogueira para queimar fogos, para ver o negócio lá, para botar um milho, para comer um milho queimado, que só sai queimado, né? Mas só para ter esse momento junto lá em família, sabe? Isso é maravilhoso, gente. Foi o pastor Sérgio desse, foi comprar um acarajé. Aí disse, esse acarajé é para Jesus? Aí a baiana zona lá ficou resmungando. Não sei o quê, não sei o quê. Tranca-rua, chucaveira, sei lá. Aí o pastor Sérgio fez, eu quero saber para quem você fez, minha filha, mas eu vou comer para Jesus. Aí comeu, teve dor de barriga, foi bênção. Ah, porque ela botou olhado em mim. Que negócio de olhado, gente. Deus é Senhor sobre tudo, até sobre os olhos do cão. Nossa função é restaurar todas as coisas, gente. Então, eu achei interessante que... Achei interessante não, achei complicado. Essa semana eu fiz umas mensagens criticando algumas músicas. Assim como criticava, encontrava outras que eram boas e falavam. E nisso eu critiquei uma música qualquer aí, e o dono da música, o criador da música, viu a mensagem no YouTube, né? E fez uma postagem me hostilizando nas redes sociais. Eu achei muito engraçado tudo. Ele, apesar de que ele foi bem tranquilo, só que depois eu pedi, o povo começou a comentar, aí eu pedi para minha mãe para passar 2 dias sem ir na internet, minha esposa também, eu falei, amor, fica 2 dias sem Instagram, você não vai ver nada de bom. Estavam me chamando de corno, de tudo lá. E eu deixei para lá, eu soube, eu achei que ele tinha direito de não gostar do que eu falei, a música dele é ruim, eu ia dizer o quê? Que era boa. E ele não gostou disso, e eu achei que ele tinha o direito de falar e de dizer que não gostou. Só que depois o povo me ligou dizendo, pastorzão, estamos juntos nos comentários, viu? Estou comentando lá, defendendo o senhor. Aí eu tive medo. E eu que tinha deixado para lá, fui ter que ler os comentários para ver se o povo da igreja estava dando testemunho, né? E foi aí que eu vi o que é que estavam dizendo de mim. Rapaz, você não tem noção do que disseram de mim, não. Mas o que eu mais achei interessante era que tinha um argumento, ele me chamou de pastor e botou aspas. Ele me chamou de pastor entre aspas, né? E a maioria dos comentários era assim, pastor, vai pregar. Eu falei, eu estava pregando.
pastor, vai falar de coisa da igreja. Eu falei, mas eu estava falando. Pastor, vai falar de oração e jejum, que é coisa que o pastor tem que fazer. Deixa de falar sobre música, que diz que você não entende. Deixa de falar de arte. Eu estou tirando os palavrões, tá? Para poupar vocês. Só que esse foi o argumento que mais me chateou. Porque esse é o argumento do mundo. O mundo entende que o nosso lugar, isso vem com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, que diz que tudo antes do Iluminismo era trevas, e que só houve luz depois que o Iluminismo chegou, e que botou a igreja no lugar dela, que era dentro de 4 paredes, e o mundo acha isso mesmo. O mundo acha que a igreja não tem que falar sobre nada, não. A igreja tem que falar sobre oração, jejum, e tem que ficar dentro de 4 paredes. E assim eles colocam aspas na gente, assim ele coloca paredes na gente. Eu não tive como responder o comentário, porque ele apagou a postagem depois, mas o que eu ia dizer era que não me coloque aspas, nem me coloque paredes, porque o meu pastoreio e a minha vida e a minha adoração, ela está em todos os lugares, porque a minha função não é falar só de jejum e oração, não, sobre coisas espirituais, porque para mim a música é espiritual, e você está deturpando a música. Para mim a arte é espiritual e você está deturpando a arte. Política não é coisa de corrupto, não. Política é coisa de gente que acredita em Deus e acredita que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e soberano sobre todas as coisas. Política é lugar que crente tem que estar, sim, adorando a Deus em espírito e em verdade. A música é lugar que tem que ter crente, sim. A dança é lugar que tem que ter crente. O teatro é lugar que tem que ter crente. Restaurando todas essas artes para Deus e glorificando ao Senhor em todas essas artes e adorando a Deus através de todas essas artes. E restaurando tudo isso para o Senhor. A ciência, a universidade, é lugar de crente estar assim. E é lugar da gente restaurar tudo isso, porque o Senhor de todo conhecimento é o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Deus da natureza, Ele é o Criador de todas as coisas, e a universidade é sim um lugar que tem que ser feita para glorificar o Senhor. E a minha adoração em espírito, e que também em verdade acontece, quando eu assumo esses lugares fora das 4 paredes que o mundo quer nos deixar, porque aqui a gente não incomoda ninguém. Aqui a gente não incomoda ninguém. Ninguém. Pensa no negócio, ninguém está incomodado. Se eu não estiver gritando aqui, estou incomodando ninguém. Mas a gente incomoda quando a gente vive essa adoração aqui de levantar as mãos, a gente vive lá fora, restaurando as coisas, transformando as coisas, vivendo, apanhando por glorificar o Senhor. Tentei 2 doutorados e não entrei. Eu já disse isso aqui. E não entrei pelo simples fato de ser cristão e de ser pastor. Fiz concurso e não passei. Sabotaram pelo simples fato de que viram minhas mensagens, sabiam que eu era pastor e não aceitaram. Mas sabem quantas dessas vezes eu recebi um não? De Deus nenhum, dos homens nenhum. Porque as pessoas só me dão não ou sim, se Deus quiser me dar não ou sim. Eu não perdi nada, Eu simplesmente vivo a minha vida, adorando ao Senhor e falando o que eu penso, falando o que é da palavra do Senhor, falando o que eu acredito que vem da palavra do Senhor, adorando ao Senhor em tudo que eu faço, em todos os lugares que eu estou. Isso vai incomodar algumas pessoas que não querem ouvir a verdade, mas não me importa. Eu as respeito, mas eu não concordo com você e eu adoro ao Senhor, mostrando quem eu sou e mostrando quem Deus é, em espírito e em verdade, em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que meu pé pisar, eu não vou ao templo, eu sou o templo. Eu sou o templo no lugar onde eu estiver. Então, onde eu estiver, tem um templo. Chamar a banda aqui e... Essa coisa de falar de adoração em espírito e em verdade me lembrou de uma história de que muitas vezes essa adoração ela é de mentirinha, sabe? Eu lembrei de uma história que eu vivi com Bela esses dias, sabe? Eu estava brincando de casinha com Bela, normal, pai de menina, faz coque, pinta unha, faz maquiagem, né? A gente vira e conhece outro mundo, né? E eu estava brincando de casinha com Bela e Bela fez, papai, vamos fazer o seguinte, você é o filho e eu sou a mamãe. Só de brincadeirinha, de mentirinha. Aí o filho, tá certo. Oi, mamãe, tudo bem? Não sei o que. Aí comecei a brincadeira, né? Passou um tempo, ela abusou, ela disse assim, papai,
Vamos fazer assim, eu sou a irmã e você é o irmãozinho, mas só de mentirinha. Aí eu, tá certo, vamos lá. Oi, maninha, tudo bem? Tal. Aí teve uma hora que ela fez assim, papai, vamos fazer assim agora? Eu vou fingir que eu sou a filhinha e você finge que você é o papai, mas é só de mentirinha. Aí eu disse, não, minha filha, agora é de verdade. Ela fez, não, papai, é de mentirinha. Minha filha tem que ser estudada, gente, pela ciência, não sei. Ela fez, mas é de mentirinha. Eu fiz, não, minha filha, como é de mentirinha? Eu sou seu pai, você é minha filha. Então, não é de mentirinha. Ela fez, é de mentirinha sim. Eu fiz, então qual é seu nome, minha filha? Aí ela disse, Juliana Valentina. Eu não me aguentei, né? Porque realmente não era mais minha filha. Aí eu rindo, eu fiz. E como é meu nome, então? Aí ela, Juliano Valentino. Eu fiz, então realmente, eu vou ser papai, você vai ser filhinha, mas parece ser verdade, mas realmente é de mentirinha. Eu brinquei com isso e pensei nisso, porque realmente às vezes a gente vive coisas que parecem ser verdades, mas que não são. São brincadeiras, são mentiras que nós vivemos e que às vezes só a gente reconhece porque a gente não tem o nosso real nome. A gente não está vivendo o nosso real nome. Hoje de manhã, fazendo meu devocional, até postei no Instagram uma frase que dizia assim, o diabo, ele conhece, ele sabe o meu nome, mas ele me chama pelo meu pecado. Deus, ele sabe o meu pecado, mas ele me chama pelo meu nome. E é quando eu vivo o nome que Deus me deu, mesmo apesar dos meus pecados, mas eu vivo esse nome, eu glorifico a Deus, apesar dos meus pecados, eu adoro a Deus, buscando sempre viver isso em espírito e em verdade, em todos os lugares que eu vou, colocando Jesus como Quírios, Jesus como Senhor de minha vida. É assim que eu consigo adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós somos o templo. Leve o templo onde você for. Deus nos abençoe. Amém?